urbano. De que forma a tecnologia, através da inteligência artificial, pode melhorar a vida das pessoas, controle do trânsito, gestão de saúde, que mais? Nos processos internos, na gestão pública, tem tanta coisa aí para melhorar a vida do cidadão, ainda mais num período pré-eleitoral, né? Já estamos aí a menos de um mês da eleição. Então tem tudo a ver, né? Discutir a cidade. Hoje nós estamos aqui nesse primeiro segmento do programa com o colega jornalista Rogério Mosman, que é CEO da Energia Chat, né? E também integra a Floripa Amanhã, e o professor Pablo Wilton, que é cientista de dados, sênior, pesquisador na Universidade Federal de Santa Catarina. Pessoal, obrigado aí pela gentileza, pela presença. Vocês podem participar com perguntas, opiniões no YouTube da CBN Floripa e também, se preferirem, no WhatsApp CBN 991813800. Bom, Rogério, vamos primeiro aqui a explicar o que vai acontecer daqui a pouco, às 4h30, e se as pessoas também que estão aqui pelo centro, na região mais central, ou até no interior deles, quiserem participar, se elas estão convidadas também. Que evento é esse? Por que ele vai acontecer? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. O evento ele é aberto ao público, é gratuito. A gente chegou a encerrar as inscrições porque chegamos no número máximo de pessoas permitidas aqui para o espaço. Mas sempre tem aquelas pessoas que não vêm, né? Quem estiver muito interessado, for pesquisador da área, eu acho que se estiver pelo centro eu daria uma passada aqui, porque sempre cabe mais um. E a Floripa Amanhã teve a felicidade de trazer esse tema para discussão. É um tema muito relevante, super contemporâneo, e juntou aí 3 pesquisadores que têm trabalhos na área, que vão trazer casos práticos de uso da inteligência artificial relacionados ao desenvolvimento urbano, né? E o grande objetivo nosso é esse, Renato, é discutir como o uso da inteligência artificial pode contribuir para transformar as cidades em espaços mais inteligentes e sustentáveis. Temos muitas possibilidades e, como tu falaste, é um momento de cenário, né, pré-eleitoral. É interessante a gente até conhecer algumas ferramentas que podem nos ajudar a ter uma visão melhor do que a gente quer para a nossa cidade, né? É um negócio interessante. Hoje eu estava conversando com um empresário pela manhã. Ele me citou até pelo fato de nós estarmos em período eleitoral, não vou citar a cidade, mas é um município aqui da Grande Florianópolis. Ele disse o seguinte: olha, eu estou querendo pagar uma guia, uma guia para solicitação de habites e tal no município. Há 40 dias não vem. Quer dizer, isso é um negócio inconcebível, professor. O senhor que trabalha com dados e tal, é um negócio inconcebível. O cidadão, ele quer pagar uma conta e não consegue. Eu estou falando de algo básico. Não estou nem falando aqui de sensores, de controle inteligente de tráfego. Não estou falando disso. Estou falando do cidadão conseguir imprimir uma... Não precisa imprimir é coisa do passado, né? O cidadão conseguir emitir uma guia, gerar uma guia e pagar ou com QR Code. O cara não consegue, está 40 dias esperando. E são vários casos. Eu queria saber a opinião do senhor como pesquisador. Nós temos exemplos positivos, é verdade, o senhor vai apresentar alguns aqui, de como a inteligência artificial pode melhorar a vida das pessoas, na gestão pública e por aí vai, mas também tem um espaço, tem um gap, né, enorme, um caminho a ser preenchido com soluções que a tecnologia já está oferecendo, né? Boa tarde, obrigado pela sua gentileza. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu não sou professor. Pesquisador, tá bem. Realmente, assim, que alguém queira pagar e não consiga é algo terrível. Especialmente porque vai incidir multa, incidir juros e tem um custo, né? Não, e o pior é o seguinte, né? O mesmo prefeito que fala que estou fazendo isso ou aquilo, depois vai reclamar que não tem arrecadação. Mas muitas vezes o cara não consegue pagar, não consegue gerar uma guia de pagamento. E os sistemas computacionais, eles facilitam isso, eles são para isso. E uma inteligência artificial, por exemplo, entre vários usos tem o chatbot. Tá? O chatbot o que é? É como se fosse um aplicativo WhatsApp, em que você faz perguntas, né? Até vai ter use case que vai ser apresentado pelos colegas. Ele faz perguntas e ele vai responder. Então, essa pessoa poderia perguntar para ele assim, como que eu faço para pagar a guia? Né? E ele indicaria, faça de tal forma. O problema é que o faço de tal forma
quando esbarra, né, já não, vai lá no site da Fazenda, da Secretaria de Finanças, clique em gerar guia e tal, o cara vai lá e a coisa não acontece, né? Quer dizer, tem que ter eficácia a coisa, né? Sim, mas nesse caso, por exemplo, a própria análise, tá, da inteligência artificial, ela pode identificar problemas. As pessoas reclamam, tá? Então as pessoas reclamam. Vamos supor assim, pega o caso ali do... tem um site que ele, não vou dar o nome e tudo mais, né? Mas a gente pode reclamar sobre lojas, sobre empresas e tudo mais. Se você pega aquele amontoado de textos das reclamações, você identifica quais são as reclamações que acontecem. E aí ela pode informar, por exemplo, os administradores. Tem um link quebrado. Sim. Então isso pode ser automatizado. Daqui a pouco eu quero saber o que o senhor vai apresentar aqui, tá bom? Rogério, o que você vai apresentar? Porque você também vai apresentar, né? Explica pra gente. Então, Renato, essa deixa do Pablo sobre o chatbot é um bom exemplo, né? A gente vai apresentar aqui um chatbot ou agente de inteligência artificial, né? São sinônimos nesse contexto. Um chatbot que usa inteligência artificial pode ser denominado como um agente de inteligência artificial. O que ele faz? Ele recebe informações, ele processa e ele responde em linguagem natural. Então, essa questão, por exemplo, de não conseguir localizar uma guia, às vezes é trabalhoso para a pessoa entrar no site de uma prefeitura, por exemplo, e descobrir onde é que está lá, em Secretaria da Fazenda, guia desse tipo, aquele tipo, tal, atrasada, multa e tal. É muito mais fácil você perguntar para um chatbot desses, eu estou com uma guia desse tipo atrasada, como eu faço para pagar? É o nosso dia a dia, é o problema que tu tens para resolver, não é achar a guia. O problema é como fazer para pagar. Então, isso facilita muito. Isso tem a ver com uma mudança de paradigma muito interessante que a gente está vendo hoje na experiência do usuário em ferramentas computacionais, vamos dizer assim. A gente está saindo de uma era onde a gente procurava dados em pastinhas, diretórios, né, para conversar com dados. Então, é muito mais fácil, é natural eu conversar com uma base de dados. Então, é isso que a gente vai lançar agora para a Floripa Amanhã. É o agente de inteligência artificial da Floripa Amanhã, que está lá no site da Floripa Amanhã para conversar com as pessoas. Então, quando a gente falou dessa questão eleitoral, que cidade nós queremos, as pessoas, por exemplo, podem entrar lá no site da Floripa Amanhã, que é floripamanhã.org, e conversar com o chatbot. Vamos fazer um teste aqui? Bora. Vamos lá, vamos fazer um teste, né? Tá ligando aí teu iPad e aí o Rogério vai fazer uma pergunta aí para a inteligência artificial ali dentro da plataforma da Floripa Amanhã e vamos ver o que vai responder, né? Só vamos ter todo aquele cuidado com o período eleitoral, por gentileza. Tá? Tá. Pode ser uma pergunta? Sim. Ai, rapaz, vamos fazer. Quais são? A gente estava brincando agora há pouco, né? Quais são os grandes desafios? Sim, pode ser. Os grandes desafios da cidade de Florianópolis. Quais são os grandes desafios da cidade de Florianópolis, ou de Florianópolis, né? Está aqui o Rogério digitando na inteligência. Como é que a gente chama isso aqui mesmo? É o chatbot, é o agente de inteligência artificial. Vamos ver o que ele respondeu. Vai, lê para mim aqui, por favor. Florianópolis enfrenta diversos desafios que impactam seu desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida de seus habitantes. Alguns dos principais incluem crescimento populacional e urbanização. E aí ele fala um pouquinho do aumento da população e urbanização acelerada, tem gerado pressão sobre a infraestrutura urbana, serviços públicos e meio ambiente. Mobilidade urbana, a dependência de veículos automotores e a falta de um sistema de transporte público eficiente resultam em congestionamentos e poluição. Preservação ambiental, a conservação dos recursos naturais e a proteção das áreas verdes são essenciais para manter a biodiversidade e a qualidade de vida. Desigualdade social, mudanças climáticas, Florianópolis é vulnerável a eventos climáticos extremos, planejamento urbano, a falta de um planejamento urbano integrado de longo prazo pode resultar em soluções temporárias que não atendem às necessidades da população. Então, aqui ele elencou, né, alguns dos principais desafios e ele termina dizendo, né, a Associação Floripa Amanhã, por exemplo, busca promover um desenvolvimento sustentável e engajar a comunidade na construção de soluções para esses problemas. Se vocês estiverem interessados em saber mais sobre como participar ou outras dúvidas, estou à disposição. Ô, Rogério, agora, o chatbot aqui, ele está respondendo com base nas bandeiras, nos princípios, nas ideias defendidas por vocês ou ele pega de um modo geral aí aquilo que tem na internet, como é que é?
Não, ele trabalha com uma base de conhecimento específica da Floripa Amanhã. A gente treinou ele nos dados da Floripa Amanhã, e aí eu tenho que citar a Agenda 2030, 2040, 2050, que é um projeto fantástico, né, de planejamento a longo prazo para Florianópolis, que ele já sucede o Floripa 2030, que já foi criado de forma participativa lá em 2008, com diversas oficinas. Então ele é a continuação disso. Então todo esse legado a gente trouxe para criar uma base de conhecimento, e as pessoas podem interagir com isso, né? Que futuro nós queremos para Florianópolis? Quais são os problemas que a gente tem hoje? Então é muito interessante. Eu tenho testado bastante nos últimos dias e tenho me surpreendido muito positivamente assim com o potencial que isso tem para a gente ter uma clareza dos problemas que nós temos que enfrentar, para a gente até trabalhar com educação nas escolas. Assim, tá muito bacana mesmo, vale conferir. Vamos fazer um teste aqui, né? A gente não planejou nada aqui, tá? Se o cara botar assim, claro que se o cara poderia ir no IMA, né? Poderia ir no site do IMA, né? Que tem lá o relatório de balneabilidade e atualizado, enfim. Mas vamos tentar dar uma arriscada aqui e perguntar o seguinte: quais as praias de Florianópolis, quais praias de Florianópolis estão próprias para banho? Não sei o que ele vai responder aí, vamos ver, né? Porque a atualização, no caso, aí vai para... Talvez ele direcione para o IMA, né? Vamos ver o que ele vai responder. Vamos ver o que ele vai responder. O que ele vai responder, rapaz? Inteligência artificial aqui na plataforma do Floripa Amanhã. Olha aqui, ó, vamos lá. Para saber quais as praias de Florianópolis estão próprias para banho, é importante consultar informações do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina e da Vigilância Sanitária. Eles realizam monitoramentos periódicos da qualidade de água das praias. Você pode acessar o site do IMA ou da Prefeitura para verificar o status atual das praias. Além disso, é sempre bom ficar atento às placas de sinalização, que indicam a qualidade de água para banho. Se você estiver interessado em participar de iniciativas que promovam a preservação das praias e do meio ambiente em Florianópolis, a Floripa Amanhã tem projetos focados na sustentabilidade e na conscientização ambiental. Legal, você vê, acaba puxando para vocês, né? Isso é interessante. E a gente não combinou isso aqui, hein? E é exatamente a resposta que se esperava, né? Olha, quem faz o relatório mensal, quinzenal, enfim, deu os órgãos, no caso aqui o Instituto de Meio Ambiente, que é ligado ao Estado, né? Muito bacana, muito legal. Agora 13h19, aqui CBN Floripa e o nosso Conversas Cruzadas. Daqui a pouco aqui na Caixa Downtown vai ter um debate promovido pela Floripa Amanhã para falar de cidades inteligentes e de que forma a inteligência artificial pode ajudar no desenvolvimento urbano das cidades. O senhor vai apresentar o que agora, daqui a pouco, né, no evento? São alguns casos de uso, entre eles mobilidade, né? Então, por exemplo, é um conceito de inteligência na mobilidade, através de sensores, câmeras, controle de semáforos. Existe uma redução do tempo de trânsito de uma pessoa até do ponto A até o ponto B, por exemplo, né? Do trabalho até para casa, até em casa, no caso. Existem cidades no mundo que são vanguarda, tá? Entre elas Londres e Singapura, em que, por exemplo, o tempo na estrada se reduziu em 20%. Londres, até 2036, é estimado um ganho de 1 bilhão de libras esterlinas. Tá, mas esse sistema aí de sensores e tal, para semáforos e tal, aliás, não sei se não está funcionando isso em Florianópolis já, porque já se divulgou há muito tempo sobre os semáforos inteligentes, né, a questão sequencial. É diferente? Isso é uma parte do sistema, tá? Na verdade, o sistema ele é mais complexo. E esse sistema, ele é aplicado já, esse sistema que o senhor está falando, no Brasil, aqui em Santa Catarina, em algum lugar? Tão completo, eu não tenho informação. Tá? Alguma coisa sim, por exemplo, a questão dos semáforos inteligentes, né, ele é aplicado. Tá? Mas a interconexão, um caso, por exemplo, que nós poderíamos levar em consideração seria o Waze, o aplicativo. Tá? Os sistemas inteligentes interligados, eles controlam também, por exemplo, buracos na estrada, fazem um desvio do trânsito. Tá? Então, por exemplo, teve um acidente, eles desviam para outro lugar. Tá? Então, tudo isso somado, tá? Todos esses sensores, até a participação das pessoas alavanca o sistema inteligente no trânsito, né? Uma grande plataforma, né, de conteúdo, mas que serve para ajudar o cidadão a se mexer melhor na cidade. Sim. Aí outro caso é de segurança, com a previsão, a predição de crimes. Tá? Como é que funciona isso? Por estatística, eles encontram padrões na criminalidade. Tá? Então, isso pode gerar, por exemplo,
que um planejamento você coloque uma delegacia de polícia em determinado lugar. Uma viatura em determinado horário. Tá? Existe, por exemplo, uma identificação de tiros. Tá? Então, são colocados microfones, vamos supor, nos postes, tá? E eles identificam tiros. E no momento que identificam um tiro, eles avisam a polícia. Tá? São 2 casos Isso está sendo aplicado onde já? Se eu não me engano, Nova York, Londres também. Imagina isso no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, dá um tilt no sistema lá, né? Sim, e ali tem umas dificuldades bem grandes, tá? Esse tipo de sistema tem dificuldades enormes até, porque tem que diferenciar, por exemplo, fogos de artifício, escapamento de carro, moto, e até a questão dos fogos de artifício pode ser aplicado, ou seja, ele pode identificar fogos de artifício, fazer o cruzamento com um jogo, e se não tiver jogo, o que pode ser? Entendi. Né? Então, tem várias situações, tem triagem de médica, até para a questão de desvio para hospitais, um melhor uso dos... Tem uma questão que me incomoda muito, né, que é muito comum nas prefeituras, no Brasil, no serviço público, de uma forma geral, na área da saúde, que é o seguinte, a falta, né, daquele que confirmou a consulta médica ou o exame, o procedimento, e o paciente não comparece. E esse absenteísmo, essa falta, chega a 20%, 30%, na casa de 30%. E isso significa capacidade ociosa. Então, a gente tem, de um lado, uma fila muito grande de espera por atendimento, naquela especialidade, naquele procedimento, enfim. E cada vez que aquele cidadão não vai, você tem ali os servidores que ficam ociosos, o espaço físico ocioso e tal. Existem alguns aplicativos, eu vi algo inteligente uma vez em Israel, que funciona da seguinte forma: quando o paciente não confirma até 5, 4 horas antes e tal, por georreferenciamento você pega na região onde é a consulta e chama o segundo, terceiro, quarto da fila para ocupar aquele espaço para não haver ócio, né? Sim, assim como, por exemplo, dependendo do padrão do paciente, você pode identificar o maior risco ou o menor risco. Né? Então, por exemplo, o paciente de uma determinada idade, determinado gênero, determinada classe, morando em tal local, está chovendo, está com sol, qual o risco dele não aparecer, né? São esses 2 cases que o senhor vai apresentar, então a questão da mobilidade e a questão da segurança pública? Segurança pública, e vou dar uma palhinha de outras coisas, mas é bem rápido. E hoje, o seu campo de pesquisa na Universidade Federal é nessa área? Na verdade, é mineração de conhecimento, tá? Vamos chamar de conhecimento, com relação a diabetes. Opa. Tá? Então, com isso eu criaria, tipo como se fosse uma rede de conhecimento, tá? Para identificar novas possibilidades de tratamento, novas possibilidades de causas, né? E assim vai. Muito bem. Pablo Wilton, que é cientista de dados, sênior e pesquisador na Universidade Federal de Santa Catarina. Muito obrigado pela sua gentileza e até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês, tá? Maravilha. Daqui a pouco, depois do intervalo, depois do repórter CBN, né, Rogério, nós vamos conversar também com o arquiteto urbanista, o Alan Tiriguini, que é conselheiro das BEA, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, na seccional catarinense, e daqui a pouco também você fala o que vai acontecer, tem a tua palestra, tem aqui do pesquisador, e quem mais que fala no evento de daqui a pouco às 4h30 aqui na CAT Downtown. Nós vamos para o intervalo aqui no Conversas Cruzadas, voltaremos em instantes. Hoje aqui na CAT Downtown, daqui a pouco às 4h30, atrás para você que está nos acompanhando no YouTube, tem uma arquibancada nesse ambiente meio Google e tal, né, nos ambientes arquitetônicos de inovação e tecnologia. É legal, né? Puff, colchonete, as espreguiçadeiras, arquibancada e tal. É esse ambiente para o cara relaxar, para o cara curtir, para o cara descansar, para o cara ler um livro, para interagir, para fazer network. E aqui atrás, nessa arquibancada, a turma vai ficar sentada daqui a pouco para acompanhar os painéis do papel da inteligência artificial no desenvolvimento urbano, que é um evento promovido pela Associação Floripa Amanhã. Nós estamos aqui na CAT Downtown, nos altos da Philip Schmidt, conversando com o arquiteto e urbanista Alan Tiriguini, que é conselheiro das BEA, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, seccional catarinense, e o colega jornalista Rogério Mosman, que é CEO da Energia, como é? Energia.chat. E também faz parte aqui da Floripa Amanhã.
Vamos, Jeff William, com a participação do ouvinte CBN. Participação do ouvinte. Oferecimento: Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina. Médico filiado é sindicato fortalecido. O Rodrigo aqui diz o seguinte: para uma cidade inteligente é preciso ter pessoas inteligentes, porque sem isso não vai ter inteligência artificial, pois quem a cria são as pessoas. Tá aí o detalhe, a opinião do Rodrigo. E o Gustavo, olha que legal aqui, saludos desde Buenos Aires, Argentina. É muito lindo escucharlos, CBN, saludos Gustavo. Que legal, saludos para vocês também, Gustavo. Que legal, bacana aqui a participação do nosso ouvinte, direto lá da Argentina. Rogério, é o seguinte, como é que vai funcionar daqui a pouco, hein? Começa às 4h30, é isso, né? É isso. Qual vai ser a dinâmica? A dinâmica vai ser o seguinte: a gente vai ter o painel, 4 pessoas, vai ter uma breve apresentação antes, onde eu vou fazer um apanhado do básico da inteligência artificial para tentar alinhar as pessoas que não estão muito familiarizadas com o tema. E aí depois a gente vai ter os 4 painéis, né? Começando pelo Pablo, que vai falar daqueles casos de uso que ele já comentou aqui um pouco antes, sobre a inteligência artificial na infraestrutura urbana, questão de trânsito, mobilidade, iluminação pública, redes de abastecimento, né? Como que a inteligência artificial pode contribuir nesse sentido. Depois, inteligência artificial e sustentabilidade nas cidades, com o professor da UFSC, Hans Michael van Bellen. Ele vai falar do uso de inteligência artificial para monitoramento ambiental, redução de emissões, gestão de resíduos. Depois o Alan vai falar do chat do Plano Diretor de Florianópolis, vai estender um pouco mais essa abordagem, contar para a gente como foi feito, os desafios que eles estão enfrentando. E depois eu vou fazer o lançamento do agente de inteligência artificial da Floripa Amanhã, que a gente já deu uma palhinha aqui, já mostramos como ele pode ser usado para as pessoas pensarem o futuro de Florianópolis, pensarem que cidade a gente quer. E esse agente, ele tem o objetivo de convidar as pessoas a participar. Acho que esse é um ponto muito importante. Ele foi treinado sempre para motivar as pessoas a se envolver, participar de conselhos, conselho da cidade, conselho da educação, o CONSEG do seu bairro, enfim, a participação cidadã é muito importante para a Floripa Amanhã. Renato, eu queria aproveitar para fazer um agradecimento aqui aos apoiadores, né? O evento ele é uma iniciativa da Floripa Amanhã, mas ele tem o apoio da ASBEA, ele tem o apoio do SEBRAE, ele tem o apoio do EGOV, LabGES, Participact e do Energiar. Muito bem. Alan, é o seguinte, hoje, qual é a tua percepção até dos bairros que mais estão crescendo na cidade, né? O que a gente viu aí nos últimos tempos, quer dizer, o Rio Vermelho, né, com a chegada de muitos imigrantes do norte do país, em especial. Você tem para o sul da ilha o crescimento impressionante. Eu estava conversando com um amigo hoje, curioso isso, ele disse que foi no jogo do Figueirense, um tempo atrás, acho que foi ano passado, no Scarpelli, contra o Remo, Belém do Pará. A torcida do visitante estava lotada. Mas não é gente que veio de lá para ver o jogo. São os moradores paraenses, nossos irmãos do Pará, que vivem aqui. A cidade mudou, né? A cidade tem gente que vem para cá em busca de oportunidades, que é legítimo, é bacana. Mão de obra, isso é super importante. Claro que traz consigo aí inúmeros desafios. A cidade está crescendo para onde? Ou mais, para onde é que a cidade deve crescer, no teu entendimento? A cidade está crescendo principalmente para o sul da ilha, né? Lógico, Rio Vermelho também está crescendo, o norte da ilha continua crescendo, mas hoje o nosso ambiente, principalmente as áreas de praia, ainda tem 80% das edificações de maneira irregular. Então tem esses entraves que o novo plano diretor busca resolver. Isso foi provado durante as audiências que tinham essas incompatibilidades, essas necessidades de regularizar esses lotes, essas edificações, porque gera, né? Vai gerar imposto, vai gerar taxas para que seja reinvestido tudo isso na própria cidade, né? Então, mas a região do Campeche está crescendo muito em virtude do aeroporto. Hoje nós temos condições, né, de receber um morador de qualquer lugar do Brasil, principalmente São Paulo, Rio, porque ele pode morar no Campeche e pegar um voo, em 1 hora ele está em São Paulo. Sabe, é bom ter falado isso, Alan. Hoje é engraçado, né? Hoje mesmo eu estava falando com essa mesma pessoa que eu citei agora há pouco, e ele me disse o seguinte, que isso aconteceu também agora, o maior evento da cidade é o Startup Summit, que é aqui do Sebrae, que está aqui do lado também.
E aí teve uma procura gigantesca de voos para Florianópolis naquele período. O voo estava custando São Paulo-Floripa 6, 7 mil reais. Só que o que as pessoas estavam fazendo, de todos os cantos do Brasil, para chegar em Florianópolis, São Paulo, de Fortaleza, o pessoal estava comprando pacote turístico para o Chile, com escala em Florianópolis. É verdade. Tinha passagem para o Chile por 900 reais com escala em Florianópolis. E estava mais barato. O voo para Florianópolis estava 7 mil reais. Agora, melhorou demais, né? Melhorou demais a questão do número de voos, né? Que ali concentrou demais e aí o algoritmo botou o preço lá em cima, né? Isso acontece em todos os locais do Brasil, né? Quando tem as feiras em São Paulo, Casa Cor, quando tem a Revestir, nós também queremos, como arquiteto, queremos lá visitar, é sempre caro, é sempre muito caro nessas épocas de eventos. Mas basicamente no dia a dia, principalmente na área durante a época do verão, né? É mais rápido chegar em São Paulo, Rio, do que chegar no norte da ilha, entendeu? Então, para quem mora próximo do aeroporto, tem essa facilidade. E está próximo das praias também, né? Valeu. Alan Chereghini, que é arquiteto e urbanista, ligado à ASBEA, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. Obrigado pela tua gentileza aqui conosco. Rogério Mosman, que é colega jornalista, também da Floripa Amanhã. Obrigado, Rogério, pela gentileza. Um ótimo evento. Já estou vendo aí que a turma toda está chegando por aqui. Queria agradecer também a turma que nos deu o suporte técnico, o apoio logístico aqui para a realização do programa. O nosso Zé Maia também aqui na equipe técnica. O Gilberto Pereira na central de gravações. O Jeff William aqui na nossa mesa de áudio. E o Conversas Cruzadas vai ficando por aqui. Nós voltaremos amanhã. Na sequência está chegando o Matheus Boaventura, depois o repórter CBN, com o Redação CBN Floripa. Um abraço a todos e até a próxima.